Shabbat Shalom, aqui é a congregação Moreste Yeshua de Salvador, na Bahia. Hoje é o Shabbat 2 de Elul, 5780 no calendário judaico, 22 de agosto de 2020. Estamos estudando a Parashá, a porção semanal Shoftim, Juízes. Está em Devarim, Deuteronômio capítulo 16, a partir do versículo 18, a porção dos profetas Yeshayahu, Isaías capítulo 51, versículo 12, até o 52, versículo 12, e a porção da Brit Hadashah, segundo o rito da sinagoga Har Tzion, Yohanan, João, capítulo 11, versículos de 1 a 57. Vamos fazer aqui um breve estudo da porção semanal. Agora são 10h57, nós temos aí aproximadamente uma hora para juntos estudarmos a porção. Se possível, terminaremos antes. Que Adonai nos conduza. Vamos orar. Adonai, em nome de Yeshua HaMashiach, nessa hora eu peço que o Senhor esteja abrindo a minha mente, a mente de todos que irão me ouvir, para que possamos entender a Tua mensagem, a Tua palavra um pouco mais. O objetivo de estudar a Tua palavra é que possamos aprender, entender, para melhor aplicar no nosso dia a dia, e assim possamos viver melhor perante Ti e perante o nosso semelhante. Então ajuda-nos nessa busca, a busca de Te conhecer mais e mais a Tua vontade, para que possamos melhor Te servir, melhor viver e produzir bons frutos para o Teu reino, abençoando o nosso semelhante e andando na Tua direção. Nós Te agradecemos porque cremos que o Senhor está nos ouvindo e oramos em nome e mérito de Yeshua HaMashiach. Amém. A porção de hoje, um breve resumo aqui da porção, da Parashá, Shoftim, Juízes. Ela inicia com a orientação aos juízes, aos Shoftim. Por isso que o nome da porção é Shoftim, Juízes, no plural. Orientando como, a porção começa orientando como o juiz deve se comportar durante um julgamento. Seria muito bom que os juízes, no geral, os juízes entre os homens na terra, tomassem esse exemplo. Não haveria tantas injustiças, que às vezes a gente não sabe se a justiça humana realmente se deve chamar de justiça ou de injustiça. Eu acho que seria mais correto até se chamar de injustiça, porque tanta injustiça que a gente vê nos julgamentos por aí afora. Mas se os homens observassem um pouquinho essa tão breve instrução de como um juiz deve se comportar na instrução divina, as coisas seriam diferentes. Essa porção ela também dá orientação sobre a pena de morte para os atos de idolatria, orientação de como consultar os sacerdotes e esses juízes, como as pessoas que têm alguma demanda, como deve se comportar após receber uma orientação dos juízes ou dos sacerdotes, orientação aos reis de Israel, inclusive de ler todos os dias de sua vida a Torá, a lei de Adonai, orientações sobre as heranças dos levitas, proibição de se copiar os maus costumes das nações. Nós vemos aí que a orientação é de não copiar o povo do Egito, de onde Israel havia saído, nem copiar os costumes daquelas nações para onde estavam indo. E nós vemos que depois, séculos depois, infelizmente, principalmente os seguidores de Yeshua vieram a se corromper em grande parte e copiar os costumes das nações, assim como Israel copiou quando veio a morar em Canaã. Vemos também a promessa, para mim esse é o ponto alto dessa Parashá, a promessa de um grande profeta, de um profeta semelhante a Moisés, que nós cremos, a Brit Hadashah diz que esse profeta é Yeshua e nós cremos nisso. Ou seja, crer em Yeshua como Messias se torna um mandamento da Torá. A porção também fala sobre as cidades de refúgio, respeito aos limites colocados pelos antigos, como agir contra testemunhas falsas, isso é interessante. Leis das guerras, como foi lido agora há pouco, na última aliote, a última porção da Parashá.
que a Paraxá ela é dividida em 7 porções, uma para cada dia, que são chamadas de Aliote, ou subidas para a leitura, e encerra ensinando como agir diante de um homicídio de autoria desconhecida. Esse ponto é interessante. A Torá, Adonai, o Senhor, ele leva tão a sério, é tão sério, um assassinato de um inocente, que aqui é mostrado que quando uma pessoa fosse assassinada no território de Israel e que não se soubesse o autor daquele assassinato, mesmo assim era necessário fazer um sacrifício para que os homens pudessem declarar perante Adonai que não foram eles, que o povo de Israel, que cometeu aquele homicídio, para que Adonai então perdoasse e tirasse a culpa de sobre Israel. Aí eu lhe pergunto, num país como o nosso, por exemplo, uma cidade como a nossa, que às vezes chega a ocorrer quase 30 assassinatos por final de semana, isso varia, lógico. Nem sempre é assim, mas há dias que acontece, há finais de semana que acontece. Corrigindo, um final de semana inteiro, às vezes ocorre 25, 29, 30 assassinatos. E a maioria deles ficam sem julgamento, ninguém sabe como ocorreu. Olha só o nível de maldição que paira sobre uma nação como essa. Se um assassinato em Israel era necessário que houvesse expiação, que os homens ali declarassem, lavassem as mãos ali, declarando que eles não cometeram aquele homicídio e que Adonai então perdoasse, imagine essa quantidade que acontece no nosso país, sem expiação alguma, de autor desconhecido. Imagine o nível de maldição que para sobre uma nação como essa. Que o Eterno tenha misericórdia de nós quando ele se levantar para punir a terra, porque isso vai acontecer, é o chamado grande e terrível dia do Senhor que está por vir, quando ele vai trazer tudo isso à tona para purificar a terra. Mas vamos continuar, e por isso que eu coloquei não digo um título, mas apenas um parecer de título, vamos assim dizer, a Torá do Messias. Por que eu estou chamando de a Torá do Messias? Nós sabemos que tem se eu não me engano, 2 passagens que Paulo se refere ao apóstolo Shaul, conhecido como Paulo. Ele se refere a uma Torá do Messias, ou seja, a lei de Cristo, nas traduções convencionais. E nós sabemos que essa Torá do Messias, essa lei de Cristo, ela não é uma outra lei, mas a própria lei de Deus, a lei chamada Lei de Moisés, do ponto de vista do Messias, a partir da interpretação dada pelo Messias, porque ele não veio para transgredir, ele mesmo diz, ele não veio para revogar, nem veio para transgredir, mas veio para cumprir, e lógico, para fazer cumprir a Torá. E assim ele deu ele trouxe a interpretação mais correta possível, o entendimento mais correto possível. Ou seja, a Torá, a lei divina, vista pelo prisma da Brit Hadashah, vista pelo prisma do Novo Testamento, pelo prisma interpretativo do Messias, ela alcança um nível mais elevado, mais esplendoroso. Ela sai da letra fria e vai para o âmbito espiritual, do significado real dela. Como o próprio Shaul fala, que a lei é espiritual e eu sou carnal. Ou seja, ele está dizendo que a lei ela não se resume só à letra fria, mas ela tem um aspecto espiritual para a vida humana. E Yeshua traz essa revelação. Inclusive, para darmos início a Paraxá propriamente dita, eu queria ler uma frase, um texto que Yeshua deixa para nós, está em Matitiarro, Mateus capítulo 5, versículo 25. Ele diz: concilia-te depressa com o teu adversário. Aqui Yeshua estava falando de quando 2 pessoas têm uma demanda, têm uma contenda para resolver e estão indo juntas, estão indo ao tribunal para resolver aquela demanda. Terá que ser culpado e alguém terá que ser absolvido. Geralmente é assim. Aí Yeshua diz, quando isso ocorrer, concilia-te depressa com o teu adversário, ou seja, com aquele que te acusa de algo, enquanto está no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial. Olha o que diz a Torá que nós acabamos de ler. Juízes e oficiais, como está aqui embaixo, eu vou ler daqui a pouco, terás. Para que o juiz não te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairá dali enquanto não pagares o último centil. Isso aqui é muito interpretado como fazendo alusão ao inferno, quando a pessoa morre e vai ficar, e alguns acreditam que é o purgatório, que a pessoa vai para o purgatório e fica lá penando pelos pecados cometidos até que pague tudo e saia livre dali. Será que é isso mesmo, que Yeshua está indo tão além, num nível tão elevado assim? Eu creio que Yeshua aqui está sendo bem básico na interpretação da Torá. Eu creio que Yeshua está fazendo referência exatamente a essa porção Shoftim, o texto de Devarim, Deuteronômio capítulo 16, que diz: juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades. Olha só, juízes e oficiais. O juiz é o que julga, o oficial é que vai lá cumprir a sentença. Que o Senhor teu Deus te der em todas as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. E na continuidade desse texto, olha o que o texto continua dizendo. Deuteronômio 17, versículo 8, a partir do 8. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre sangue e sangue, ou seja, entre um assassinato, por exemplo, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, entre questões de litígios nas suas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Elohim, no caso, Jerusalém. E virás aos sacerdotes levitas e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. E farás conforme ao mandado da palavra que te anunciarem no lugar que te escolher o Senhor. E terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Ou seja, aquele que for condenado à prisão vai ter que ser preso. Por exemplo, né? Conforme ao mandato da lei que te ensinarem e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir a Adonai, teu Elohim, nem ao juiz, esse homem morrerás e tirarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça e tema e nunca mais se ensoberbeça. Ou seja, aqui o texto está dizendo que o juiz e os oficiais terão que cumprir, fazer o juízo, né, de acordo com a instrução divina, e a sentença que eles determinarem terá que ser cumprida. É exatamente o que Yeshua diz, voltando aí, exatamente o que Yeshua diz. Para que eu concilie-te depressa, ou seja, para que não precise ir ao julgamento, resolve antes. Hoje até na lei comum tem as audiências de conciliação, né? Para que vocês se entendam e não precise levar adiante a causa. Para quê? Para que o juiz não te entregue ao oficial, o oficial te lance na prisão, ou seja, aquele que é culpado vai ser preso. E o texto da Torá que nós acabamos de ler diz que a pena terá que ser cumprida. Porque se aquela pessoa se recusar a aceitar a sentença, ela poderá até ser morta. Porque foi rebelde e não aceitou a sentença dada pelo juiz ou pelo sacerdote. Gente, é lógico que Yeshua aqui está falando desse fato, desse texto. Ele tem um cunho espiritual que no julgamento final, no âmbito do mundo vindouro, no âmbito do grande dia do Senhor, ocorrerá? Eu acredito que sim. A Torá ela é sombra de coisas maiores no campo celestial. Mas o texto mostra que Yeshua está fazendo referência, primeiramente e principalmente, à aplicação disso. Ele estava falando ali ao povo de Israel. E, lógico, isso deve apontar para uma questão espiritual mais profunda também. Mas não podemos esquecer que Yeshua aqui está fazendo referência à lei divina, à Torá do Sinai, à lei de Moisés. Ou seja, a Torá do Messias
ela é de fato, a lei de Deus, a Torá do Messias, essa mesma lei, do ponto de vista dele, ela alcança um nível mais elevado. Pois não, Nel? Inclusive ele diz antes, como o Neudjan está lembrando aqui, que quando levares tua oferta e lembrar que alguém tem algo contra ti, deixa a tua oferta sem entregar e vai reconciliar com teu irmão. Ou seja, não adianta entregar um sacrifício, entregar uma oferta e continuar com desejo de vingança, continuar alguém lhe procurando fazer mal porque você não resolve a sua pendência com ela. Você deve algo a alguém, ao invés de você ir lá resolver, se não pode pagar, vá lá conversar, tentar conciliar de alguma forma, você fica se escondendo e dando, como a gente chama no popular, dando calote. Não adianta você entregar sacrifício, não adianta nem sua crença em Yeshua, se você insiste em andar contrariamente à instrução divina. O verdadeiro discípulo de Yeshua, ele tem que reconhecer que ele não pode continuar pecando livremente. O pecado tem que ser um acidente na vida desse indivíduo. Não há como ser diferente. Então, irmãos, aqui nós vemos que Yeshua não está falando, pelo menos no nível inicial, no primeiro nível interpretativo, Yeshua não está falando de inferno, de purgatório, como muitos acreditam. Yeshua está falando, está explicando a aplicação da lei de Deus, da Torá, na sua plenitude. Outro texto ainda sobre esse assunto, Devarim, Deuteronômio 17, versículos 6 e 7. Por boca de 2 testemunhas, ou de 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Ou seja, aquele que for condenado por algum pecado de morte. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Agora, gente, preste atenção nisso aqui. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, contra aquele que está sendo condenado, para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Grave esse detalhe: as mãos das testemunhas serão as primeiras a começar a execução da pessoa que vai ser condenada à morte. As mãos das testemunhas, a primeira. Devarim 19:15. Uma só testemunha contra alguém não se levantará por qualquer iniquidade, ou seja qual for o pecado, seja qual for a culpa de alguém, uma só testemunha não vale. É por isso que eu, por exemplo, no meu trabalho, quando eu vou encaminhar, por exemplo, uma demanda, eu preciso encaminhar, no meu trabalho, quando eu preciso encaminhar uma mensagem informando alguma situação para algum órgão público, eu nunca envio para uma pessoa só. Já é natural, é algo assim natural dentro de mim. Eu tenho que mandar para no mínimo 2 pessoas. Porque automaticamente vem na minha mente esse princípio das 2 testemunhas. Sempre. Eu procuro mandar para 2 pessoas quando é mensagem enviada. Sempre para 2 pessoas no mínimo. Cumprindo esse princípio. Porque se uma não viu, a outra pode ver, e a outra pode, uma querer acusar você de não ter mandado, mas a outra recebeu e aí vai lhe defender. Ou seja, tem sempre 2 pessoas ali, é o correto, segundo a Torá. E isso já é automático. Seja qual for o pecado, qualquer que for o pecado que cometeu, pela boca de 2 testemunhas ou pela boca de 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Devarim 19:16. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém, para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiver a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. E os juízes inquirirão bem, e eis que, sendo testemunha falsa, aqui está ruim de ler, que testificou falsamente contra seu irmão. Presta atenção no versículo 19. Far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti. Olha só.
a pessoa, a testemunha que tenta testemunhar falso contra alguém, testemunhar algo que a pessoa não cometeu, se for descoberta que aquela pessoa estava testemunhando falso, aquilo que ela tentava colocar sobre o acusado tem que voltar contra ela. Olha que coisa profunda. E que coisa interessante e boa. Porque ela está querendo acusar um inocente, ela vai receber para si aquela acusação. E isso, gente, juntando tudo isso aqui, aí nós vamos para um julgamento que quiseram lançar sobre Yeshua. Que aí esclarece bastante. Eu gosto de fazer isso, vocês sabem, quem me ouve sabe que eu gosto sempre de comparar o comportamento de Yeshua, a forma de julgamento de Yeshua, a forma de ensino dele com a Torá, porque nós vivemos uma época semelhante ao primeiro século, onde se combate muito Yeshua como Messias, se coloca muito Yeshua como um transgressor da Torá, como alguém que não cumpriu a Torá, como um falso Messias, como alguém que possivelmente nem existiu. Gente, isso é terrível. Olha o que diz João 8:3. Um texto bem conhecido e muito mal compreendido. Bem conhecido, porém muito mal compreendido. Aqui muitos usam para dizer que Yeshua combateu a Torá, que Yeshua foi contra a lei de Moisés, contra a lei de Deus. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Mas Yeshua, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Eu creio que Yeshua, aqui ele estava escrevendo o texto da Torá que fala sobre isso. Isso é um pensamento meu, gente, não posso garantir. Para ver se eles se lembravam. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se, ou seja, ele ficou de pé, e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Vocês lembram que nós acabamos de ler em Devarim, em Deuteronômio, que Adonai fala a Moisés que as mãos das testemunhas seriam as primeiras a começar a tirar pedra ou executar a morte contra o acusado? Aí Yeshua traz à tona isso aqui. Eu creio que ele escreveu isso no chão, mesmo assim não entenderam. Aí Yeshua chega e fala: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Ou seja, Yeshua trouxe à mente deles esse fato. Olha, quem são aqui as duas testemunhas que viram o fato? Comecem a apedrejar a mulher, porque eu não posso fazer isso. Yeshua não podia condenar essa mulher. Yeshua não era testemunha, Yeshua não era juiz, não estava no sinédrio. Aquilo não poderia acontecer ali. Eles, na verdade, não era para fazer aquilo ali. Eles queriam ouvir a opinião de Yeshua, para depois certamente levar aquela mulher, ou, como diz o texto, ter o que acusar Yeshua se Yeshua desse um veredito errado, contrário à Torá. Só que aí se surpreenderam, porque Yeshua pegou o próprio texto da Torá e colocou diante deles. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. O que é que Yeshua está querendo dizer aqui? Testemunhas idôneas. Yeshua está querendo dizer isso aqui. As testemunhas têm que começar a apedrejar. Então, apresente-se aqui as duas testemunhas e comece. Mas que as testemunhas sejam idôneas. Por quê? O que é testemunha idôneas? Que ela esteja sem pecado perante a Torá, principalmente no julgamento. E o julgamento a gente vê que estava todo errado. Só apresentaram a mulher, não apresentaram o homem. Tinha que ser no sinédrio. E Yeshua não era juiz, não era testemunha. Por que estavam interrogando Yeshua? Ou seja, tinha um monte de coisa errada aqui. E certamente, eu particularmente, gente, isso é um pensamento meu, eu tenho o direito de pensar o que eu quiser. Eu acredito que essa mulher, ela não tinha sido, ou talvez até fosse uma adúltera de fato, mas ela não havia sido pega em adultério, pega ou pegada, nem sei qual é a palavra correta. Em adultério, alguém não teria visto aqui.
não havia testemunha ali fiéis, embora ela fosse uma adúltera, certamente, mas não havia ali presente testemunhas, 2 pessoas no mínimo, que viram de fato ela cometendo o ato. Porque do jeito que eles estavam com ânsia de condenar Yeshua, se houvesse essas 2 testemunhas, mesmo essas 2 testemunhas sendo pessoas pecadoras, certamente elas iam se manifestar. Ou então, quando elas se viram confrontadas por Yeshua, Yeshua trouxe à tona o mandamento da Torá, né, o texto da Parashá Shofetim, essas testemunhas se sentiram tocadas. Olha, eu não estou em condição de acusar, não. Por quê? Porque o texto, como vocês viram agora há pouco, a testemunha falsa deverá receber sobre ela aquilo que ela estava querendo colocar sobre o acusado. Certamente esse mesmo texto veio à mente dessas pessoas que estavam ali, e essas testemunhas, se houvessem, veio à tona delas isso: olha, eu estou aqui acusando algo que não é bem dessa forma, está em desacordo com o mandamento e eu corro o risco de ser julgado. Se o julgamento, se ele apertar aqui e o julgamento passar a ser um julgamento correto, eu posso ser apedrejado no lugar dela. Certamente veio isso tudo à tona na mente deles. Porque olha o que o texto diz: quando ouviram isto, redarguidos da consciência. Ou seja, Yeshua tocou na consciência das pessoas que estavam ali, das supostas testemunhas, e saíram um a um. Ou seja, Yeshua colocou diante deles a Torá de uma forma tão esplêndida que a consciência deles foram tocadas. Olha, se eu condenasse a mulher, eu como testemunha, se houvesse ali 2 no mínimo, eu como testemunha, se eu acusar essa mulher aqui, se eu fizer algo em desacordo com a Torá, e se esse homem for realmente o Messias, eu vou ser apedrejado no lugar dessa mulher. Então a consciência deles foram tocadas. E Yeshua não quebrou a Torá aqui em nada. A lei de Deus aqui não foi quebrada em nada. Pelo contrário, Yeshua trouxe ela à sua plenitude, à sua forma mais profunda, espiritual, correta de ser aplicada. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. E endireitando-se Yeshua, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Yeshua: nem eu também te condeno, porque Yeshua não podia fazer isso. Yeshua não era juiz e Yeshua não era testemunha. Vai-te e não peques mais. Esse não peques mais é que muita gente acha que por isso ela estava realmente em adultério. Eu creio que sim, era uma adúltera. Mas eu creio que ela não foi vista praticando o ato. Não havia ali 2 testemunhas legítimas para testemunhar contra ela, porque ninguém se apresentou como testemunha, ninguém teve coragem de começar a apedrejar. Ou pelo menos de, olha, eu vi e tal, e para quando começar ali um processo legal, levar o sinédrio e começar um processo legal. Não houve. Então, certamente, ela não foi apanhada no ato, embora fosse uma pecadora, como Yeshua está descrevendo aqui. Então, nós vemos aqui que Yeshua, ele não quebrou a Torá. Ele levou a sua plenitude. Por isso que a Torá do Messias, ela é tão esplêndida. Você que acredita que Yeshua transgrediu a Torá, você que acredita que Yeshua foi um falso Messias, que Yeshua não ensinou a Torá, que Yeshua quebrou a Torá, você está lendo a Brit Hadashah com os óculos da tradição cristã, da tradição em geral, não de acordo com o que o texto realmente diz. Se você lê com o que o texto realmente diz, e se você que acha isso, se você realmente conhece a cultura judaica antiga, você vai entender. Existem diversos rabinos antigos que leram a Brit Hadashah, e inclusive rabinos atuais que lê a Brit Hadashah, mesmo sem crer em Yeshua, diz abertamente que Yeshua era um legítimo judeu e que vê aqui o judaísmo da época do segundo templo bem claro. Se você lê e não consegue ver isso, então, embora você diga e se ache conhecedor do judaísmo, você não conhece tanto assim. Porque quem realmente conhece, diz que vê em Yeshua um verdadeiro judeu, um verdadeiro israelita, que cumpria a Torá, que vivia a Torá e não transgrediu a Torá em nada. Ou seja, pessoas que mesmo não crendo que ele é o Messias, por motivos diversos, reconhecem isso.
Então, não fique se achando que você é tão conhecedor assim de cultura judaica, de judaísmo, que não é. Embora pense que sim. Daqui a pouco eu vou voltar a falar um pouquinho disso. Devarim 18:15. O que eu falei que eu considero o ponto alto dessa paraxá, que é o que nós estamos abordando. O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, do meio de ti e de teus irmãos, como eu. Moisés falando, né? A ele ouvireis. Ou seja, Moisés chega aqui e diz: a ele ouvireis. Nem está dizendo mais a mim ouvireis, mas a ele. Ou seja, chegará um momento que vai surgir um profeta que terá um peso tão grande que vai ser melhor vocês ouvir a ele do que a mim. Porque se vocês ouvirem somente a mim, vocês podem me entender errado. Vocês ouvindo ele, vocês estarão me entendendo corretamente. Eu imagino que Moisés estava querendo dizer isso. Se vocês ouvirem esse profeta que virá, estarão fazendo melhor do que ouvir só a mim. Porque se vocês me ouvirem, eu sou pesado de boca. Moisés mesmo falou isso lá no princípio, né? Vocês podem me entender errado. Como muitos entendem errado até hoje. Nós, às vezes, não compreendemos Moshe até hoje. Mas vocês ouvindo esse profeta, ele vai explicar melhor e vocês vão entender. Aí Moisés repete o que Adonai falou. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como eu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aí quando nós chegamos em Atos, capítulo 7, versículo 37, quando fala de Estevão, o texto diz que Estevão, sendo executado, ergue os olhos aos céus, vê Yeshua à destra de Adonai, porque Yeshua já tinha ressuscitado. Esse mesmo Estevão fala: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. Ou seja, aqui, Estevão, quando você vê o contexto do texto, Estevão está dizendo, confirmando que Yeshua é o profeta que Moisés anunciou que viria. A ele ouvireis. E várias outras passagens, inclusive no chamado Evangelhos, também confirma isso, que Yeshua é esse profeta. Ou seja, não crer em Yeshua se torna uma transgressão da Torá. Mas vamos avançar que eu quero comentar outras coisas. Devarim 18, Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 ao 14. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 até o 14. Quando entrares na terra que Adonai, teu Elohim, te dá, não aprenderás a fazer as abominações daqueles povos. Não haverá contigo quem sacrifique o filho ou a filha no fogo, nem adivinham. Isso aqui de sacrificar o filho no fogo era um ritual que existia, dedicado ao deus Moloque, que inclusive há achados arqueológicos que mostram que a estátua dele era da cintura para cima tinha aparência de homem e da cintura para baixo era tipo como se fosse uma saia gigante e que embaixo dessa saia era uma fornalha. E que havia os rituais de passar os filhos no fogo sem literalmente o queimar, né? Era apenas um ritual. E havia os rituais mais extremos de pessoas entregarem realmente o filho para ser assado ali dentro daquele forno a Moloque. Olha o nível da coisa, olha o nível da abominação que era uma pessoa entregar o seu próprio filho para ser queimado em sacrifício a uma divindade. Então Adonai está dizendo, não haverá entre vós quem faça isso. Porque quando Adonai pediu o filho a Abraão, para testar Abraão, no final ele mostra, não quero sacrifício, não preciso do seu filho. Apenas queria testar
o teu coração, a tua capacidade de entrega. Adonai não quer esse tipo de coisa. Não haverá contigo quem sacrifique o filho, a filha ao fogo, nem adivinho, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por que eu coloquei aqui? Coisas atrativas, porém proibidas. Porque essas coisas são altamente tentadoras. Eu acho que muitos dos que me ouvem sabem disso. Eu já tive contato no passado, nós já inúmeras experiências nesse sentido, eu, por exemplo, vi várias vezes isso acontecer. Pessoas estão em angústia, precisando saber sobre algo, e vai até esses lugares consultar adivinhos, pessoa que vai tentar predizer um futuro, o que vai acontecer, que decisão tomar em relação a algo que você não sabe como proceder, adivinhar as coisas, magia, encantamento. Por exemplo, tem até um relato engraçado, quando eu era criança ainda, que tinha um velhinho lá, vizinho do meu pai, vizinho da gente, e o pessoal fala que esse velhinho, ele sabia lidar com tanto dessas coisas aí, que teve um neto dele que engravidou uma menina, e o pai da menina ficou atrás desse rapaz para matá-lo. E aí o avô desse rapaz, que é esse velhinho que eu estou falando, ensinou a esse rapaz um ritual lá, que se ele fosse, por exemplo, numa estrada e encontrasse o rapaz fosse na estrada e encontrasse o pai da moça, ele encantava, ele sumia. O pai da moça passava por ele e não via. Diz que ele virava qualquer coisa aí na estrada e não via. E dizem que isso acontecia de fato. Eu vou dizer para você que sim, que não. Eu prefiro acreditar que existe isso. Porque se não existisse, Adonai não estava proibindo aqui esses encantamentos. Para que Adonai proibir algo que na verdade não existe? Se existe, se ele proíbe é porque existe. Magia, consulta aos mortos. Não importa, muitos vão dizer, mas não é o morto que está respondendo, é um demônio. Não importa o que seja. Não quero nem saber se é um demônio ou se é o próprio morto que se levanta, que é algo tão complexo que eu prefiro nem entrar no mérito. E fala-se muito daquela aparição de Shemuel, né, a Saul, que se foi o próprio Samuel, se foi um demônio. Não quero entrar no caso, não importa. Para nós o que importa é que Adonai proíbe. Nós seguimos a ele, nós buscamos andar de acordo com a instrução do Senhor, com a instrução bíblica. Então isso não interessa para nós, não importa quem é que aparece, se é X ou se é N. Agora, são coisas tentadoras. Por que são tentadoras? Porque coloca você à frente de outras pessoas. O cara vai fazer uma viagem ou algo muito difícil na vida dele, uma decisão muito difícil de ser tomada, que a maioria vai correr o risco de errar, vai sem saber, eu acho que o certo é isso aqui, mas eu não sei. Aí alguém consulta um espírito adivinhador qualquer, essas coisas que a Adonai está proibindo aqui, recebe uma instrução, porque eles têm um conhecimento mais elevado, recebe uma instrução, encontra, acerta no que deve fazer, ou seja, sai na frente de um monte de outras pessoas. A coisa se torna injusta. Só por aí já é injusto. Adonai não quer isso. Adonai quer que todo mundo esteja no mesmo patamar. O mesmo direito que eu tenho, você tem que ter. A mesma obrigação que eu tenho, você tem que ter. É basicamente isso. Ele não quer que ninguém tire vantagem sobre ninguém. Você quer ter vantagem? Então trabalhe para que o seu mérito seja a vantagem. O resultado do seu trabalho. Então ele proíbe tudo isso. Consulta aos mortos, consulta a qualquer tipo de coisa que é tentador, que lhe coloca você como melhor do que os outros. Olha, eu sei prever o futuro, eu sei o que vai acontecer, eu sei isso, eu sei aquilo. É melhor não saber. Pois o Senhor detesta
todo aquele que faz, versículo 12, que faz estas coisas, olha só, detesta. E é por causa dessas abominações que Adonai, teu Elohim, o Senhor teu Deus, os expulsa de diante de ti. Seja perfeito para com o Senhor teu Deus. Porque as nações que vais conquistar ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor teu Deus não te permitiu tal coisa. Então, você que quer servir a Adonai, quer ser justo, esqueça essa possibilidade. Eu costumo dizer que, por exemplo, existem curas chamadas curas espirituais. Eu não quero aqui criticar a religião que pratica isso. Não estou fazendo isso. Você que tem essa religião e acha que está correto, siga em frente. É a sua fé. Não vou lhe criticar. Mas a pessoa que quer andar de acordo com uma outra fé, com uma outra religião, vamos dizer assim, vamos chamar de religião, que é como se entende melhor, que é a instrução bíblica do Deus de Israel, do Elohim de Israel, você não pode aceitar isso. É melhor você continuar doente, é melhor você continuar com uma enfermidade, de que receber uma cura que não venha diretamente dele. Eu penso assim, eu penso isso e a palavra, a Escritura está dizendo isso. Se você tem, por exemplo, uma enfermidade, e alguém quer trazer uma cura para você, uma cura como se chama de cura espiritual, através de um espírito qualquer, ou de uma divindade qualquer, sei lá o quê, de um espírito qualquer, e você sabe que aquilo ali não é Adonai, porque Adonai fala o inverso, fala para não procurar isso, então se isso vem, alguém vem lhe oferecendo isso, lógico que não vem do Deus de Israel, porque o Deus de Israel proíbe isso. Então você logo aí você já vê que não vem dele. Não se enganem. Mas se você quer seguir ao Elohim de Israel, ao Deus de Israel, é melhor você continuar doente e esperar o dia que ele quiser lhe curar, ou talvez não, porque cada pessoa tem sua cruz para carregar, como disse Yeshua. Mas é melhor, se for necessário, continue doente. É melhor do que você receber cura de algo que não vem dele, porque ele proíbe isso. Porque, como diz lá também, eu acho, se eu não me engano, Devarim 15, Deuteronômio 15, eu não me lembro agora qual versículo, ele diz que falsos profetas fariam sinais e maravilhas, depois chamariam a adorar outros deuses, mas que ele permite isso para provar o que está no coração da pessoa. Isso é muito sério. Ou seja, pode acontecer milagres e maravilhas, coisas grandiosas, que outros espíritos que não seja Adonai façam, e ele permite isso acontecer para provar o que está no seu coração. Ou seja, é melhor então não ser curado, se esse for o caso, de que receber uma cura que não venha dele. Isso eu digo no campo espiritual. Não estou falando de você não ir a médico. É outra coisa. Médico é o que ele mesmo deixou na terra. São ferramentas dele para curar as pessoas. Não estou dizendo isso. Estou falando quando é coisa de ordem espiritual. É melhor você não receber essa cura do que receber uma cura espiritual de outra ordem que não seja ele. E ainda nessa questão que nós estamos falando aqui da Torá, eu queria abordar, para fazer a correlação, a Haftará de hoje, que é Yeshayahu, capítulo 51, 12 ao 52, 12, e eu queria ler somente esse trechozinho aqui, de 51, 17 e 18, e depois 52, 1. Se fala muito, é muito comum se ouvir a sabedoria judaica, não é assim? Existe os chamados sábios do judaísmo, e realmente existiram, e existem muitas pessoas que têm realmente uma sabedoria maior do que outras, uns ensinamentos muito bons, mas você precisa ver a sabedoria, a chamada sabedoria judaica, com ressalvas. Essa sabedoria que muitos julgam ter tão elevada,
ou julga que outros tiveram tão elevada, é contestada por Adonai através dos profetas. Você pode questionar de mim, dizer que eu estou falando bobagem, problema seu. Problema seu. Leia o que Isaías vai dizer aqui, que você vai ver se sou eu que estou falando, se o próprio Adonai é através de Isaías. Então, não estou nem preocupado para o que você vai pensar. É problema seu. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebeste da mão do Senhor o cálice do seu furor. Bebeste e sorveste os sedimentos do cálice do atordoamento. Presta atenção, de todos os filhos que ela teve, nenhum há que a guie mansamente. Olha só, nenhum há que a guie mansamente. E todos os filhos que criou, nenhum há que a tome pela mão. Pô, que negócio estranho. O texto está dizendo que nenhum houve que pegasse ali pela mão e guiasse mansamente, mesmo com retidão. Sabemos que houve vários filhos de Israel, o próprio Davi, Ezequias e outros, mas o texto está dizendo aqui que todos cometeram falhas, todos cometeram erros e uns foram, tipo Acabe, foram Manassés, foram abomináveis. E aí alguém pode chegar e dizer, essas pessoas que defendem tanto essa sabedoria plena, essa coisa tão forte, mas aí Isaías estava falando do passado, da época do cativeiro babilônico, da época do que o povo se desviava demais e tal. Não é hoje, não. Hoje estamos muito bem. Será que é? É só ler o contexto, ler a continuidade do texto, que nós vamos ver que diz respeito também a tempos vindouros. Não estava falando daquele tempo só. Porque olha o que diz o 52:1, a mesma Haftará, a mesma porção. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti, nem incircunciso, nem imundo. Essa frase aqui final prova que Adonai está falando aqui para um tempo futuro de que chegará uma época que Jerusalém será santa e que não entrará nela mais nem incircunciso nem imundo. Eu lhe pergunto, hoje já está nesse estado? Jerusalém já não recebe mais incircunciso nem imundo? Sabemos que não. Jerusalém ainda hoje, embora Adonai já esteja restaurando-a, né, já começou o processo, o deserto já começou a florescer, mas ela ainda não chegou a esse estado. Ou seja, isso aqui aponta para um tempo ainda por vir, de quando Jerusalém realmente será santa e não entrará mais nela nem circunciso nem imundo. Então, o contexto todo aqui fica mais ou menos claro que ele está falando não só daquela época, mas de um tempo mais amplo. Ou seja, me desculpem vocês que vão se machucar com isso, mas se existem pessoas tão sábias assim, por que não guiaram Israel de um modo tão pleno a afastar de sobre Israel a diáspora? Foi necessário que Israel ficasse aí 1880 anos em diáspora romana, só romana. 1880 anos. Se você contar do ano 70 até o ano de 1948, vai dar quase 1880 anos. Em torno disso aí. A sabedoria tão grande dos homens não foi o suficiente de atrair o povo a caminhos de retidão para afastar a diáspora, porque o próprio Eterno fala que quando o povo se voltar a ele de todo o coração, ele faria o povo voltar, tiraria de sobre ele o perseguidor, aqueles que perseguia fugirão por 7 caminhos. Ou seja, isso não aconteceu. Então, mais uma vez repito, você pode estar aí achando que eu estou falando bobagem, de que eu não gosto de Israel, que eu não gosto de judeu, que eu não gosto disso. Eu estou cortando na minha própria carne, como diz o ditado, mas nós temos que ponderar as coisas. Se você não quer aceitar, não aceite. Repito, o problema é seu. Mas o profeta está falando isso, não sou eu. Que não há tanta sabedoria assim. As pessoas se julgam sábias muitas vezes. Na verdade, vamos ser mais honestos com eles,
não são nem os próprios chamados sábios, que se julgavam tão sábios assim, são as pessoas que depois que elas morrem querem colocar sabedoria nelas que elas mesmas não queriam para si. O ser humano tem essa tendência, era assim desde a época do Império Romano. Quando o imperador romano morria, se tornava um deus. Enquanto estava vivo, normal. Quando morria, se tornava um deus. Para os vivos. Até hoje, quando morre, até um bandido, quando morre, a família vem dizendo: ah, meu filho era uma pessoa honesta, meu filho era uma pessoa boa. Em vida, tocava o terror, como se diz no popular. Mas depois que morre, vira santo. Depois que morre, as pessoas são canonizadas, muitas vezes. Vira santo. Ou seja, não é diferente na cultura judaica. Pessoas que tiveram uma vida exemplar no passado se tornam sábios assim que de abençoada memória. Amém, sim, fizeram coisas boas. Precisa ter uma memória abençoada realmente. Mas não coloque tanta sabedoria assim sobre o ser humano, porque as escrituras deixam isso bem claro, que não há sabedoria tão grande assim no ser humano. A sabedoria vem quando se anda de acordo com a lei divina, que o texto diz que e aos olhos das nações será a vossa sabedoria. Então temos que ter cuidado. Você que acredita, como essa semana, por exemplo, eu fiquei tão triste, eu vi uma pessoa me mandou uma mensagem de um judeu, fazendo um comentário, um cristão pediu uma orientação a um judeu, e o judeu deu o parecer dele, e nesse parecer ele chega a dizer ele diz que é por isso que nós, às vezes, nem acreditamos direito. Será que Jesus existiu mesmo? Não sei. Possivelmente nem existiu. E nós, quando passamos pela frente de uma igreja evangélica, de uma igreja cristã, nós temos o cuidado de passar 8 metros dela para não nos contaminar. Ou seja, trazendo à tona essas ideias, né, de alguns supostos sábios do passado, né? Se você se considera, você com esse nível de orgulho, você acha que você é tão santo que você tem que passar 8 metros de uma igreja cristã ou de qualquer instituição diferente da sua? Você se considera tão santo? Deixa esse orgulho religioso, esse orgulho institucional tomar conta do seu ego de uma forma tão grande, a ponto de você achar que aquele grupo, aquelas pessoas que estão lá também se esforçando para andar diante do Eterno, são tão impuras que você tem que passar 8 metros da porta dela. E que Yeshua possivelmente nem existiu. Ou seja, você coloca essa religião que você não concorda como no campo da mentira, da fábula. Porque se Yeshua não existiu, a religião, os seguidores de Yeshua se tornam um monte de mentirosos. Aí ele chega a dizer também, nesse mesmo que eu vi, ele chega a dizer que os chamados judeus messiânicos, né, aqueles que têm descendência judaica, que creem em Yeshua, que é um falso movimento. Ou seja, olha o nível do orgulho institucional. Quando olha, se você olhar para a instrução que você tem na sua mão com mais carinho, com mais atenção, você vai ver que Adonai lança sobre você também erros absurdos. Seus sábios, os que você considera sábios, que nós também consideramos muitos como sábios, mas com a devida ressalva. Adonai chega e fala isso, ó: nenhum dos seus sábios, nenhum dos seus homens, né, de honra lhe guiou mansamente, e por isso você ficou, ou seja, Israel ficou em diáspora aí, só romana, quase 1880 anos. Então, deixa esse orgulho institucional, deixa esse orgulho religioso, ser mais humilde. Ser mais humilde, porque a instrução divina não nos leva a isso, pelo contrário, ela nos leva a baixar a cabeça, reconhecer que somos pequenos e dependemos do Eterno. Não adianta esse orgulho institucional. Isso eu digo também até para nós, nossos irmãos messiânicos que creem em Yeshua.
Vamos ter cuidado com essa questão, orgulho institucional, orgulho religioso. Muitas vezes nós nos achamos, temos uma tendência a começar a nos achar melhor do que os outros. Isso é terrível. À medida que nós nos achamos cheios, começa a derramar. Se você imagine você como um copo, na hora que você se considera cheio, vai derramar. Então, sejamos mais humildes. Não adianta querermos ser melhor do que ninguém. Apenas precisamos nos esforçar para andar nos caminhos do eterno, falar daquilo que cremos que é correto e verdadeiro, e quem quiser, venha também junto. Quem não quiser, fica no seu canto, não precisa estar atacando e criticando ninguém. Né? Criticando no sentido de, a ponto de dizer que, imagine dizer que Yeshua não existiu, dizer que precisa passar a metros de uma instituição, seja cristã, seja outra qualquer. Pois você, cristão que me ouve, eu considero você meu irmão, e se você me convidar para ir na sua casa, irei. Estamos andando no mesmo caminho, buscando o mesmo Criador, embora tenhamos pontos divergentes, embora temos coisas que nós consideramos que precisa correção, corrigir erros do passado, que perduram até hoje, mas estamos caminhando juntos para a mesma direção, para o mesmo alvo, que é Adonai e o seu Messias. E Yeshua diz que Adonai tem ovelhas parafraseando, tem ovelhas em diversos currais. Adonai tem ovelhas em diversos currais. Aqui eu lembro da frase do meu amigo Rabino Jaime Araújo, que ele disse isso: Yeshua tem ovelhas em diversos currais. Eu acho isso fantástico. Não pense que o seu curral é exclusivo, porque não é. Que Adonai nos abençoe e nos guarde em nome de Yeshua. Se Ele permitir, logo mais às 17 horas estaremos aqui nesse mesmo canal, transmitindo o estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 13 do livro do Apocalipse, e você é nosso convidado a participar desse mesmo canal às 17 horas. Que Adonai nos abençoe, nos guarde em nome de Yeshua. Receba a bênção. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav elecha vihuneka, Issa Adonai panav elecha veasem lecha shalom. Amém. Que Adonai te abençoe e te guarde. Que Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Adonai sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.